Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre reunião mediúnica. Na aula de hoje, nós teremos os seguintes objetivos: conhecer o fenômeno da ideoplastia e sua importância no funcionamento para o médium e para a reunião mediúnica. Compreender a ação do pensamento, da vontade e do fluido cósmico universal no processo de formação da ideoplastia. E conhecer os exemplos de ideoplastia na literatura espírita. Vamos falar inicialmente aqui, dando umas informações sobre o nosso plano de curso. Confesso que eu tinha objetivos bem mais modestos em termos de assuntos, mas diante de várias questões, perguntas que foram colocadas ao longo do curso, eu resolvi estendê-lo um pouco mais. Então, nós teremos aí mais algumas aulas, um bom número de aulas, mas eu pretendo fazer 2 aulas por semana a partir de hoje e creio que em 6 semanas, no máximo, teremos concluído esse curso sobre reunião mediúnica. Para esse assunto de hoje, que é bastante interessante, nós temos essas 6 referências. Existem muitas outras, mas eu adotei essas 6, né? 3 livros aí de André Luiz, um de Leon Denis, a Gênese, como não poderia faltar, é a base, né? E ainda esse grande clássico aí sobre esse assunto, que não é sobre o pensamento, não apenas sobre ideoplastia, que é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Bem, começamos a estudar este assunto muito importante para as reuniões mediúnicas e para o médium, com esse extrato da introdução desse livro do Pensamento e Vontade de Ernesto Bozano, adaptado um pouco, onde ele diz o seguinte: um fenômeno psicológico pode transformar-se em físico. É uma afirmação. O pensamento pode ser fotografado e ser visto por uma materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Então vejam, pensamento pode ser fotografado. Ele fez pesquisas sobre isso e constam desse livro. E pode ser materializado. E mais ainda, quando ele diz que criar um organismo vivo. Veremos isso no nosso estudo de hoje. Continuando. De outro modo, falando, nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. É importante isso, como veremos, que o pensamento mais a vontade do ser humano, do espírito, enfim, conseguem muita coisa. E por último, ele diz: esse fato é um ato criador que leva o homem pensante a identificar-se com Deus, que tem no universo a sua realização. Há um famoso pensamento que diz que o universo é o plasma da ideia de Deus, né? Onde ele materializou sua ideia. Ideoplastia. Aqui, retirando do livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo específico sobre ideoplastia que nós recomendamos, nos diz André Luiz: para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, como foi falado no slide anterior. Vejam só agora, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Nós constatamos nas reuniões mediúnicas, principalmente os médiuns ostensivos, os videntes, os clarividentes, os audientes e outros que, por um lampejo, né, percebem ideoplastias, apesar de não serem médiuns ostensivos comumente, essas formas com que os espíritos se apresentam
ou que o médium em transe é deslocado via desdobramento para determinadas regiões da espiritualidade, ou vê formas perispirituais com que os espíritos se apresentam e formas que se revestem, paisagens a eles ligados. Tudo isso, como nós veremos, são ideoplastias. Mas a ideoplastia, na doutrina espírita, ela também é conhecida por outros nomes, como aí estão. Ela também é conhecida como criações fluídicas, ou imagens fluídicas, ou criações mentais, muito conhecido dentro e fora do espiritismo por outras religiões espiritualistas, teosofia. Construções mentais é outro nome também muito conhecido, e formas de pensamento, que creio eu ser até o nome mais comum do que ideoplastia. Mas tudo isso é a mesma coisa. Vamos ver o que nos diz Kardec no livro A Gênese, no subtítulo Criações Mentais, no item 13. Nós vamos ler, estudar, comentar aqui umas partes do livro da Gênese que são importantes para a gente entender o assunto. Nos diz lá Kardec: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, FCU, são o elemento de onde os espíritos tiram os materiais sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, dos encarnados. Então, os fluidos espirituais são o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, o que significa tudo isso é que nós sabemos que o universo está imerso, como num oceano, no fluido cósmico universal. Esse fluido tem várias derivações, e uma delas são fluidos espirituais, em que o pensamento do espírito ele faz as transformações com a ajuda da sua vontade. Continuando aqui. Os espíritos, então, atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, né, uma direção para onde eles têm que ir, ou os aglomeram, combinam ou dispersam. Né? Podem juntar tudo num lugar só, assim como um poder mental mais elevado dispersa os fluidos que estão ali acumulados, principalmente se forem negativos. Organizam, né, com eles conjuntos que apresentam uma aparência, dão forma à aparência, ao fluido. Uma forma, uma coloração, dão uma cor também determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então vejam que o poder do pensamento, associado à vontade, isso sem misticismo, mas pela ciência espírita, né? Comprovado pelos estudos e ao longo de décadas, aí, desde que a doutrina surgiu nas reuniões mediúnicas, nós comprovamos tudo isso aí. Muito bem, vamos falar sobre o pensamento. Falamos de fluidos, vamos falar sobre o pensamento. Essa imagem representa muito bem a ideia do pensamento. O nosso pensamento se irradia para 360 graus. E nos diz lá, nesse mesmo livro, né, do Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, o seguinte: pensamento é força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas, fruto da imaginação, ou concretas, que, juntamente com a vontade, são elementos plásticos e organizadores. Mais uma vez, e durante a nossa aula, nosso estudo aqui, nós vamos repetir algumas ideias aqui,
E a ideia força aqui é que o pensamento é uma força criadora. Ele constrói e moda o fluido cósmico universal. Uma outra colocação, agora do Leon Denis, ele diz o seguinte, que o pensamento é o fluxo energético criado pelo pensar do espírito. Então, quando o espírito pensa, ele cria um fluxo que vai para alguma direção ou vai para todas as direções. Para uma direção, se ele focar em alguém ou para algo. Então, ele continua. Pelo pensamento, né, por ele, os espíritos moldam os fluidos do mundo espiritual. É uma força viva. Então, os fluidos deixam de ser apenas fluidos, ganham formas e outras coisas mais. O pensamento cria imagens fluídicas que podem ser fotografadas no ambiente. Isso nós vimos alguns slides atrás, mas estamos reforçando. Isso tem que ficar fixado, que nós vamos comentar bem isso adiante. E aqui essa grande frase do Leon Denis. O pensamento é a grande ferramenta de criação do universo. Feitos à imagem e semelhança de Deus, que nós não sabemos qual é a imagem de Deus, né? Mas Jesus nos falou que nós somos deuses. Pelo poder do pensamento, pelo poder da fé, no caso o exemplo que ele deu, podemos transportar uma montanha de um lado para outro, e isso pode ser mais do que no sentido alegórico, né, metafórico. O poder do pensamento é algo extremamente importante. E estamos numa fase da nossa evolução que um grande objetivo é educar o nosso pensar e o nosso sentir. Continuando aqui sobre o pensamento. Aqui nós vemos, novamente, nos valemos do livro do Ernesto Bolzano. Aqui começamos a explicar o funcionamento do pensamento. Não é uma aula sobre o pensamento, mas temos que inserir, obviamente, os estudos sobre o pensamento, alguma parte, para entendermos a ideoplastia. Nos diz lá Ernesto Bolzano, o pensar do espírito funciona como uma fonte de energia, criando ondas mentais, aonde? No fluido cósmico universal, que provocam uma série de vibrações no fluido cósmico universal, como se fosse uma pedra atirada num grande lago. Essas vibrações, continua ele, fazem com que as partículas do fluido cósmico universal se organizem em formas que o pensamento que deu origem idealizou. Se organiza em formas, podendo imprimir aos fluidos uma direção, como nós falamos antes. Pode lhes aglomerar, combinar, dispersar, organizar. Podendo também, vejam só, mudar-lhes as propriedades, dar-lhes uma aparência, forma e cor. Forma e cor. Continuando, a ideoplastia, então, é, de certo modo, uma entidade. Então, veja que uma entidade é um ser vivo, animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Então, quem pensa, ele deixa ligado ao seu perispírito o que pensou. Miramês, o espírito Miramês, ele diz no seu livro Horizontes da Mente, que o pensamento funciona para o seu autor como um chuveiro. O que ele pensar primeiro cai sobre ele, seja positivo ou seja negativo, fazendo-lhe o bem ou o mal. Então, vejam que eu vou repetir. Uma entidade animada, ele cria vida no mundo espiritual, a gravitar em torno do pensamento gerador, né? De quem deu origem, o seu autor. Continua. Quando frequentemente repetida, né, pensamento, a sensação adquire vivacidade, ganha vida excepcional, de modo a persistir por vezes, longamente, ou seja, por muito tempo, depois de extinta a causa geradora. Mais ainda, essa sensação pode renascer com toda a vivacidade de uma sensação propriamente dita. Que interessante isso, esse estudo, né?
é que nós vemos, como eu vou ficar repetindo isso aqui, numa reunião mediúnica, e muitas vezes até fora, um médium ostensivo, vê no seu dia a dia, não flash. Então, o teu pensamento, conforme a intensidade, vamos pensar, você está com ódio de alguém e quer se vingar, e fica mentalmente desejando o mal para alguém. Aquilo que você pensar, né, tipo assim, eu queria enfiar uma faca naquela pessoa. Conforme a intensidade e a frequência com que você pensar várias vezes e com muita intensidade, você vai criar ao teu lado, uma forma de pensamento ou uma ideoplastia, tá? Até com a tua própria imagem ou com outra imagem, né? Com alguém empunhando uma faca. E pensando naquela pessoa, essa imagem poderá se deslocar até essa pessoa e ficar ao lado dela, porque você está desejando mal a ela. E tem mais. A pessoa, conforme o estado vibratório dela, ela vai se sentir mal só com essa ideoplastia ou forma, pensamento ou criação mental que você criou, que está ao lado dela. Vejam que interessante. Porque o pensamento, ele emite a inteligência, a razão e a emoção de quem o criou. Então, junto com o pensamento, vão os nossos sentimentos. De uma maneira diferente, está o da prece, né? Isso que estou falando também a prece faz, só que para um outro objetivo. Continuemos.